Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Quase boa noite, né? Eu resolvi gravar esse vídeo, contar um pouco da minha história, que, como de tantas outras pessoas, né? Não foi fácil o começo da vida. Mas eu espero que com esse vídeo eu consiga ajudar algumas pessoas que ainda pensam que porque a gente começou lá de baixo, humilde, a gente não consiga chegar a lugar nenhum. Com esforço, batalha, um pouco de perseverança, muita fé no coração, a gente consegue. Colocando sempre Deus na frente, é claro. Em alguns momentos a gente nem colocou Deus na frente, né? Parece que Deus sempre esteve com a gente desde o começo, porque desde que eu me entendo por gente, comecei a ter a percepção da minha vida a partir dos 4 anos de idade. Que eu digo me entender por gente, né? Que eu tenho lembranças de quando eu era pequena, a partir dos 4 anos de idade. Não foi fácil. Eu espero que vocês entendam um pouquinho o que eu quero passar nesse vídeo. Com 12 anos de idade, eu não sabia ler nem escrever. E eu entrei na primeira série do ensino fundamental com 12 anos. A trajetória para me chegar na primeira série foi um pouco sofrida. E eu tinha vontade de ler as coisas, ler as placas assim que eu passava, saber para onde que vai certo ônibus, né? Olhar os ônibus passar e não saber para onde ia. Ter sempre que perguntar para as pessoas para onde ia aquele ônibus, porque eu não sabia ler. Então, assim, eu não sabia escrever meu nome. Não sabia escrever meu nome, não sabia ler, não sabia nada. Pra ter ideia, eu não sabia que dia que era o meu aniversário. Meu aniversário passava, o dia do meu aniversário passava e eu não tinha noção, assim. Comecei a ter noção depois de 12, 13 anos, que eu comecei a ter noção quando eu entrei na primeira série. Devido ao meu pai não ter paradeiro, eu morava um tempo numa cidade, 3, 4 meses em outra cidade. Então, ficou bem difícil, né? Fica difícil manter as crianças na escola desse jeito. Quando eu tinha 12 anos, já éramos em 6 irmãos. Já éramos em 6 irmãos. E a partir dali, a minha vida começou a acontecer. Parece assim, né? As lembranças que eu tenho, que a minha vida começou a partir dali. A partir de 12 anos de idade. Comecei a aprender as letras, os números, assinar meu nome. Eu escrevia meu nome em tudo quanto era lugar que eu chegava, eu escrevia meu nome no chão, na parede, um tijolo, em alguma coisa assim. Era surreal eu saber escrever meu nome. Era uma coisa assim que eu não consigo até hoje descrever em palavras quanto aquilo era mágico pra mim. Parecia que me abriu os olhos assim pro mundo. Me abriu os olhos pro mundo. A partir do momento que eu comecei a ler.
Professor nenhum, meu até hoje. Mas o da primeira série eu nunca esqueço. Nunca esqueço. Ela foi uma senhora assim, muito importante na minha vida. Todos os professores são importantes na vida dos alunos. Mas ela poderia ser só mais uma professora. Mas ela me abraçou. Ela foi também uma fonte de afeto que eu não tinha. Ela foi muito importante pro começo da minha vida. Fiz primeiro e segunda série nesse primeiro ano. Próximo ano fiz terceira e quarta série. E fui indo devagarinho. A cada um ano eu fazia 2 anos. Porque como era muito... Acho que a minha sede de aprender, a força que eu tinha eu queria muito, muito aprender. Se a professora me dava um livro para ler, enquanto eu não acabava de ler o livro, eu não dormia. Era muita sede de aprender. Então, apesar de eu estar muito atrasada, tudo que ela me ensinava a primeira vez eu já pegava e não esquecia mais. E todas as provas, os desenhos, ela me elogiava, dizia que era um dos mais bonitos. E a gente começou a auxiliar ela nas aulas, porque a gente era muito pra frente, né? Porque entrou eu e a minha prima. Eu com 12, minha prima com 13. Que a gente também morava junto. O pai dela, irmão do meu pai, também vivia a mesma vida do meu pai. Então, a gente praticamente teve a mesma história, esse mesmo começo. Hoje, eu tenho 41 anos de idade. Consegui terminar meus estudos. Primeiro grau, segundo grau, né? E tudo quanto era cursinho que tinha, assim, que aparecia que não precisasse pagar. Até eu fiz um que precisou pagar, fiz também. Aí eu comecei a fazer cursinho de farmácia, depois que acabou, né, o primeiro e segundo grau. Fazia cursinho de farmácia, de computação, de telemarketing. Tudo quanto era cursinhos, assim, de 6 meses. Eu fazia porque eu queria estar estudando, assim, eu queria ter sempre esse contato, sempre a sede de melhorar, sempre uma vontade de ser alguém na vida. E mais pra frente eu fiz o técnico de enfermagem, trabalhei nos hospitais, em alguns hospitais daqui de Florianópolis. Eu sou de Florianópolis. Não, eu resido aqui, né? Não nasci aqui. Acho que uns 8 anos eu trabalhei. Depois a vida me abriu outras portas, outra oportunidade, até financeiramente, né? De ganhar melhor. E fui ser babá. Mas que antes de tudo isso, desde os 13 anos de idade, eu sempre trabalhei em casa de família, fazendo faxina, cuidando dos filhos das donas das casas, fazendo o que tinha para fazer. Porque o importante para mim era eu estar fazendo alguma coisa, trabalhando, tendo meu dinheiro, porque eu tinha certeza que eu ia melhorar de vida um dia.
que eu não ia seguir o mesmo exemplo de alguns familiares, né? E que eu ia chegar onde eu sonhava chegar. E se eu conto pra vocês os meus sonhos, nem era tão... Talvez, né? Algumas pessoas achem que nem são tão grandes assim. Meu sonho era casar, ter 3 filhos. Isso desde os 12, uns 12 anos eu tinha isso na minha mente. Que um dia eu ia me casar, ter 3 filhos, ia morar numa casa linda. Uma casa linda que eu digo era numa casa que fosse limpa, bem cuidada, porque eu não sabia o que era ter uma casa. A gente nunca teve uma casa. Então, pede eu conto com mais detalhes. Alguns pontos, né, da minha vida. Só que a reflexão que eu deixo é que não importa o teu começo. O que importa é a atitude que você vai ter. A partir do momento que você se entende por gente, qual é a atitude que tu vai tomar? Tu vai querer continuar aquela vida? Ou tu vai querer mudar de vida, correr atrás dos teus sonhos? Querer ir pra frente, ter pensamentos diferentes daqueles que